Graça e paz, bom dia a todos. Amém, irmãos? Mais um bom dia com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. E viemos ser gratos, né, a Deus por tudo, né? Ser grato a Jesus por tudo, pelo teus feitos nas nossas vidas. Amém? Então, irmãos, vou estar meditando aqui na palavra de Lucas, Lucas 17, verso 11 em diante, que diz assim: a cura dos 10 leprosos. Amém, irmãos? Diz assim a palavra. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai vós ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus, em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, este era samaritano. Respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus é que realiza milagres, né? Jesus realiza cura, libertação. Então, aqui Jesus se trata aqui de 10 leprosos, de 10 homens que estavam com a lepra. Nessa época, a lepra, né? As pessoas que tinham essa doença, irmão, não podiam estar em sociedade, de viver isolados, né? E até ser curados. Então, esses homens, então essas pessoas só podiam sair da sociedade, depois fosse curado e isso até o sacerdote para ser livre e poder viver na sociedade, em paz. E esses 10 homens, estavam esses 10 homens, então, ao avistar Jesus, eles gritaram: mestre, tem misericórdia de nós. E aí foram até Jesus. Jesus, ele curou, né? E Jesus falou: vai e de vós até o sacerdote. Para poder o sacerdote, né, libertar eles, né, para a sociedade. Mas eles, no meio do caminho, irmãos, ao milagre de Jesus, no meio do caminho, eles andando até o sacerdote, já estavam sendo curados. A pele deles já estava sendo limpa ali, já. Olha o milagre que Jesus realiza nas nossas vidas. Então, foram curados ali, né? Mas sendo que só um deles voltou para agradecer a Jesus. Só um deles voltou para agradecer. Foi grato o que Jesus fez, né? Curou ele. E a lepra, né, é uma doença que na pele, acho que, né? Meu Deus, diz que a doença é muito na pele contagiar. E se botar contagiou, passava para outras pessoas. A pele é uma enfermidade que dá ferida nas peles, dá ferida. Então, imagina o que essas pessoas não passavam, com essa lepra, essa doença lá no corpo. Mas ele foi curado, ficou livre, né? Ficou livre dessa doença. Porque Jesus curou os 10 leprosos. Mas só um samaritano voltou para agradecer, só um estrangeiro voltou para agradecer. Cadê os outros 10 que Jesus curou? Aí fica um ponto de interrogação. Cadê os outros 10? Só um foi grato a Jesus. Voltou, foi aos pés de Jesus, com o rosto ali, nos pés de Jesus, agradecendo: Jesus, obrigado. Mas os outros 10? Os outros foram ingratos, irmãos. Não voltaram para agradecer. Mas hoje em dia também não é diferente não, irmão. São poucas pessoas que agradecem o que Jesus faz, o que Deus faz. São poucas pessoas. Às vezes recebe a cura, recebe a libertação, restauração na família, no casamento, a cura, né, a libertação de algum vício, uma cura de uma enfermidade, né? E muitos, são poucos que agradecem o que Jesus faz, o que Jesus fez. Muitos viram as costas. Mas quando precisam, vão até Jesus. E Jesus ele cura, liberta, Jesus realiza os milagres. Mas são poucos que agradecem, irmão, o feito de Jesus. Só que agradecem a graça de Jesus na vida. São poucos, irmãos. Irmãos, eu sempre agradeço todo dia de manhã, irmão. Antes de dormir, irmão. Antes de dormir, eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter guardado minha casa e minha família. De manhã acordar. Obrigado, Senhor. Mais um dia de vida. Te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Guarda minha família, guarda minha casa. Vai diante dos meus projetos. Obrigada. Agradeço pelo alimento. Agradeço o teto, né, o teto. Agradeço a cama. A gente tem que ser grato a Jesus por tudo.
Ser grato por pouco, ser grato no pouco, porque no muito Deus te colocará. São poucos que agradecem o feito de Jesus, a graça de Jesus em nossas vidas. Agradecer a Jesus por ter dado a vida dele por nós. Meu Deus, só Deus, só Jesus vai fazer isso. Só Jesus. E vou dizer mais. Eu, irmão, quando eu começava a gravar aqui no YouTube, quando eu comecei a gravar aqui, eu não tinha nem. Eu gravava no tijolo, irmão. Meu tripé era o tijolo. Botava 2 tijolinhos aqui, ó. Pegar o celularzinho aqui. Eu tinha um celularzinho que era ruim, que travava. Então não dava pra gravar direito. Mas meu neto, Deus usou o meu neto lá, o Pedro. Vovó, tem um celular lá em casa, vou dar pra senhora gravar. Eu disse, obrigado, meu filho, obrigada. E esse celularzinho aqui tá me quebrando galho, irmão. Até hoje tá me quebrando galho. Tá me ajudando a poder levar a palavra. Tá me ajudando a fazer a gravação. E eu gravava, como eu falei com você, eu gravava no tijolo. Botava no tijolo, me gravava, botava no tripé ali, ó. Mas sempre agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por ter essa mesinha e ter esse tijolo aqui. Pra estar gravando. Eu agradecendo um pouco. E agora, no dia das mães agora, o meu genro me deu de presente, ó. Me deu de presente, ó. Aqui, ó. Ó. Ó o milagre de Jesus. Ó o que Deus faz. E eu agradeço. Porque eu agradeci a ele por ter o tijolo pra estar gravando. E Deus me deu, ó. Seja grato no pouco, que no muito Deus vai te colocar, irmão. Então, e Deus usou meu genro para me dar esse tripé de presente. Aí, ó. Agora tem um tripé para estar gravando com vocês aqui, para levando a palavra aí, né? Uma palavra. Então, eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus por tudo, pelo feito dele na minha vida. Triste-me se não fosse o Jesus, se não fosse a mão de Jesus de Deus na minha vida. Triste-me se não fosse. Eu nem estaria aqui para estar contando história. Agradeço a ele por ter me dado a vida de volta naquele hospital que eu estava internada lá. Fiquei internada, 1 mês internada. Já estava com as veias toda pocada, né? Eu estava ali com diagnosticava com um mioma uterino. Tive que ficar internada até fazer a cirurgia. Mas passei por um perrengue ali naquele hospital. Ali a guerra espiritual pela minha alma ali estava forte ali, irmão. Mas Deus está mostrando o tempo todo que estava comigo, me guardando. Então, por isso, eu sempre estou sendo grata a Jesus por tudo. Sendo grata a Deus por tudo. Pelos cuidados dele comigo, a minha casa, minha família. Então seja você também grato a Deus, a Jesus por tudo, irmão. Seja grato ao Senhor. Ele guarda a tua casa e guarda a tua família. Não seja como esses 10 leprosos aí, não, que não voltaram para agradecer, não. Um foi estranho, um voltou, um reconheceu o que Jesus fez. Foi grato. Amém, irmãos? Então seja grato a Jesus. Seja grato no pouco, que no muito também ele vai te colocar. Seja grato pela graça do Senhor Jesus na sua vida. Amém, irmãos? O que seria da nossa vida sem Deus, sem Jesus? Não seríamos nada, né? Amém? E graça e paz a todos. E se inscreve mais no meu canal para ter mais da palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus.